Olá, meu nome é Júlia e juntamente com a Domitila, com a Natália, com o Rafael e com a Vitória, iremos apresentar um pouco do combate da poliomielite infantil pelo SUS. Então, falando brevemente sobre a história da criação do SUS, começando em 1986, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que inclusive foi a primeira conferência que houve a participação ativa da sociedade civil. Então, nessa conferência, ela teve como princípio a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. E foi nela onde se estabeleceu os pontos-chave para construir a base do SUS. Posteriormente, lá em 1988, junto com a formulação da nova Constituição Federal, mais precisamente nos artigos 194 a 200, foi efetuado a criação no Sistema Único de Saúde, que foi popularmente conhecido como SUS. E, por fim, em 1990 foi feita a regulamentação do SUS com a criação das leis 8.080 e 8.142. Os principais objetivos do SUS, em resumo, são garantir que a saúde seja direito de todos, de forma gratuita e universal, com igualdade na assistência, sem privilégios ou preconceitos, garantindo sempre a educação, o lazer, a moradia, o transporte e o saneamento, de forma geral a toda a população, não importando sua classe social, sendo importante sempre um direito de todos, independente de qualquer coisa. Muita gente acha que o SUS ele se baseia apenas na saúde propriamente dita, no postinho de saúde e tudo mais, mas os serviços prestados pelo SUS ele abrange muito mais do que só isso. Ele está participando da atenção à saúde, tanto a básica como a especializada. Ele está na vigilância em saúde, na assistência farmacêutica, na promoção da saúde, na vigilância sanitária, na ciência e tecnologia, na gestão participativa, na educação e da saúde e no sangue e derivados. A vacinação é uma maneira muito eficaz de apresentar controladamente os patógenos ao sistema imune da criança, de maneira que ela consiga uma resposta imune eficaz e consiga depois combater essa doença de forma efetiva, caso tenha contato. Por conta disso, a vacinação é extremamente importante. E antigamente, quando não havia tanto acesso à saúde e, consequentemente, a vacinação infantil não era algo tão comum. E por conta disso, as taxas de mortalidade infantil eram muito altas. Mas com a implementação do SUS, a adoção de programas de vacinação, o acesso facilitado e a maior conscientização da população, a vacinação infantil começou a ser mais amplamente distribuída. E dessa forma, muitas doenças comuns no país deixaram de ser um problema de saúde pública. O principal exemplo disso foi que conseguimos erradicar a varíola e a poliomielite. Agora falando um pouco mais especificamente da história da poliomielite no Brasil. A poliomielite é uma doença causada por um vírus chamado os poliovírus. A transmissão acontece por gotículas de tosse e de espirro. A incubação é de 5 a 35 dias, com uma média de 7 a 14 dias. O vírus se desenvolve na garganta ou intestino e se espalha pela corrente sanguínea. Ataca os neurônios e pode causar paralisia quando chega ao cérebro. Os sintomas são febre alta, dores pelo corpo, perda de reflexos, dores musculares, fraqueza, flacidez dos membros, paralisia total ou parcial. O primeiro surto da doença ele foi registrado em 1911. Em 1961, 50 anos depois, foram feitas atividades de imunização em massa, mas que não foram tão efetivas no controle devido à falta de continuidade da imunização. Entre os anos de 1968 e 1989, um período só de 21 anos, foram registrados mais de 26 mil casos da doença, contabilizando em média 1.200 casos de poliomielite por ano. Somente lá em 1980 que foi implementada uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que tinha como objetivo imunizar toda a população. Dessa vez, ao contrário do que aconteceu em 61, a campanha ela foi efetiva e teve uma continuidade. E dessa forma, em apenas 9 anos depois de começada, a campanha foi se registrado o último caso. E desde 1994, a doença já é considerada eliminada do país,
pela Organização Americana de Saúde. A vacina da poliomielite ela está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Ela tem 3 doses da vacina injetável, chamada de VIP, que é feita nos 2, nos 4 e nos 6 meses de vida da criança. As 2 doses de reforço com a vacina oral bivalente, a VOP, são feitas com 15 meses e 4 anos, que é a famosa vacina da gotinha. Apesar dos feitos do país de conseguir erradicar, desde 2015 o Brasil ele não atinge a meta de 95% do público-alvo vacinado, que é o patamar necessário para que a população seja considerada protegida. Dessa forma, como está muito baixa as porcentagens de vacinação, a gente corre o risco de voltar com essa doença. Falando um pouco sobre as campanhas de vacinação, em específica a da poliomielite. A campanha nacional de vacinação da poliomielite ela é uma das mais conhecidas pelas crianças e adultos do país, principalmente pela figura-chave dela, que é o famoso Zé Gotinha. Ele estrela as campanhas desde 1986, quando foi criado pelo artista plástico Darlan Rosa, e o seu nome escolhido através de um concurso nacional de alunos nas escolas do país. Ele é o símbolo da vacinação infantil e um incentivo para as crianças irem acompanhadas dos pais aos postos, representando a defesa e a mobilização da vida. Apesar de ser uma das campanhas mais faladas e conhecidas, com o passar dos anos a cobertura vacinal está cada vez menor e mais heterogênea. E o problema disso nós vemos a seguir. Nessa tabela à esquerda, que foi retirada do informe técnico do Ministério da Saúde, podemos notar que desde o ano de 2015 tem sido detectada uma progressiva queda da cobertura vacinal para a poliomielite, menores que 95% e de forma heterogênea entre os estados. Essa menor cobertura vacinal e de forma heterogênea ela pode ocasionar a reintrodução do vírus no país. No mapa à direita, a gente também vê o quão desigual está a cobertura vacinal. A gente pode ver que tem estados com 45% de cobertura vacinal, enquanto tem estados com 94%. Essa desigualdade também pode reintroduzir o vírus no país. Esse dado do mapa ele foi retirado do saúde.gov e são do ano de 2022. Nesse trabalho, demos ênfase na campanha de poliomielite e como ela foi efetiva para o combate e erradicação da doença no país. Mas sempre bom lembrar que existem muitas outras vacinas disponíveis nas unidades básicas de saúde e que compõem o calendário vacinal das crianças, e todas são muito importantes e devem ser tomadas. Aqui tem mais alguns exemplos de vacinas que compõem o calendário. Elas vão até os 10 anos de idade e é sempre bom lembrar que a vacinação, para ser efetiva, ela deve ser feita corretamente, com todas as doses e no período correto. E para exemplificar esse tema tão importante que é a vacinação infantil, nada melhor que ouvir o relato de alguém que faz uso do SUS na hora da vacinação de sua filha. Olá, meu nome é Emily, eu sou farmacêutica, atuante no SUS. Atualmente trabalho na Prefeitura de Toledo e acredito que dentre todos os programas nacionais de saúde, o programa da vacinação é um dos mais importantes, porque é através que nós poderemos erradicar diversas doenças. Sempre fiz meu calendário vacinal pelo SUS, ou seja, sempre tomei minhas vacinas no postinho mais próximo de casa, e hoje tenho uma filha, Cecília, de 1 ano e 1 mês, que também segue o calendário nacional vacinal, ou seja, ela toma suas vacinas de forma gratuita no SUS. Desde o dia que a Cecília nasceu, ela segue esse calendário. Então, ainda no hospital, no dia do seu nascimento, ela tomou sua primeira vacina, que foi a vacina contra a hepatite B. E depois disso, inicia-se a saga das vacinações, né? Porque como o bebê nasce ainda com um sistema imune muito imaturo, são necessárias diversas vacinas contra diversas doenças para ir aumentando a imunidade desse bebê. Então, no início, praticamente todo mês, o bebê toma uma série de vacinas. Então, 1, 2 vacinas por mês, até 3. Dói pra gente ver o bebê chorar, né? Lá no momento do guitezinho.
Dói depois ver que algumas vacinas dão algumas reações. A Cecília teve reação principalmente quando tomou as 3 doses da vacina pentavalente. Então, é sofrido ver ali o bebê com uma febrezinha, enjoadinho, mas eu sempre digo que é um mal necessário, né? É para o bem. Quem é mãe, pai, sabe como é terrível ver o bebê doente, como a gente sofre junto. E eu acho que é uma dádiva a gente poder contar com a vacinação. Saber que a vacinação ela pode evitar diversas doenças gravíssimas, né? A poliomielite é um exemplo disso. A poliomielite é uma doença que deixou muitas mortes, muitas crianças morreram devido a essa doença e muitas ficaram com sequelas. E hoje, graças à vacinação, essa doença ela foi erradicada. Porém, existe o risco desse vírus voltar a ser circulante devido aos baixos índices de vacinação. Então, nas últimas campanhas de vacinação contra a poliomielite, não foi atingido 95% do público-alvo a ser vacinado. Então, isso é indicativo de que, se continuar dessa forma nos próximos anos, ou até logo, a gente pode ter novos casos circulantes de poliomielite. A Cecília já tomou as 3 doses para poliomielite, então as 3 doses injetáveis, né, que é a VIP, com 2, 4 e 6 meses. Agora, com 1 ano e 3 meses, ela vai tomar o reforço, que daí é a gotinha, a VOP, que é a vacina oral da poliomielite, e com 4 aninhos, mais um reforço. As vacinas elas estão disponíveis de forma gratuita em grande parte das UBSs, dos postinhos, posto de bairro, posto de centro. Então, o acesso é muito fácil. Basta nós, pais, pegarmos nosso filho e levar lá para tomar essa vacina, né? É responsabilidade de nós, pais, evitar que os nossos filhos sofram com doenças que já poderiam estar eliminadas. Então, se você tem filhos, vacine, porque quem ama, vacina. Aqui são as nossas referências e muito obrigado a todos.